De acordo com as orientações estratégicas para o setor marítimo portuário de 2007 a 2015, o Porto de Aveiro e o Porto da Figueira da Foz passarão a ser geridos de uma forma integrada. Esta nova solução orgânica assenta no que respeita aos chamados portos secundários, numa gestão empresarial, apostando na proximidade e afinidade aos portos principais, potenciadora de sinergias, economias de escala e complementaridade. O nosso grande objetivo consiste em transformar o Porto da Figueira da Foz numa unidade empresarial com autonomia de gestão, numa lógica articulada com o Porto de Aveiro, elevado ao estatuto de infraestrutura de inegável valia na consumação da estratégia de transformar a região centro numa peça fundamental para colocar Portugal como porta atlântica da Europa. Minhas senhoras e meus senhores, a celebração desta Conferência Ibérica marca o arranque das comemorações do bicentenário da abertura da Barra de Aveiro. São 200 anos de história, de perseverança, da luta do homem contra os elementos, sempre na senda do progresso, prosseguindo todos os dias o supremo valor do bem-estar das gentes de Aveiro, das gentes de Ilhavo, das gentes desta encantadora e promissora, acima de tudo, promissora região. Tenho incentivado e apoiado os esforços desenvolvidos pela administração do Porto de Aveiro no sentido de preservar, recensear, catalogar e mais tarde disponibilizar à comunidade científica e aos cidadãos em geral o valioso espólio histórico-documental à guarda da APA. Iniciativa que envolve custos e que tradicionalmente não se inseria nas preocupações maiores das administrações portuárias. Daí a minha satisfação pelo facto da administração da APA se preocupar também com a vertente cultural de uma atividade secular, preservando a memória de um povo bom, de um povo tenaz na luta pelo progresso da comunidade. A disponibilização do arquivo histórico-documental da APA na internet, a par da produção de obras e exposições de garantido rigor científico, são medidas que devemos assinalar como bastante positivas. E o mesmo se aplica para o vasto conjunto de iniciativas que integram o programa das comemorações do bicentenário. Programa ambicioso que se prolonga por ano e meio, não deixa de ser curioso, normalmente, ou se faria um ano, ou se faria 2 anos, porque é o bicentenário. Eu sugiro que talvez possa ser durante 2 anos. E que atesta a importância que a APA e os parceiros envolvidos nas comemorações atribuem ao facto histórico da abertura da Barra de Aveiro. Os 200 anos de história não terminam hoje. Esta é também uma data para perspectivarmos o futuro. Quero, por isso, nesta ocasião, anunciar a abertura do concurso para a concessão do direito de exploração comercial em regime de serviço público da pavimentação das cargas no terminal de granéis líquidos do Porto de Aveiro. Não se trata de uma prenda. Podia ser. Bem longe disso. Não podemos, de facto, dizer que é uma prenda. Porque, efetivamente, a sua importância é demasiada para podermos considerar como uma prenda. Mas é, com certeza, um gesto simbólico apresentar hoje aqui o lançamento desse concurso. Com a conclusão recente das obras marítimas e da costagem do terminal de granéis líquidos e a finalização em junho das obras do parque logístico adjacente, investimento global de cerca de 20 milhões de euros, o passo seguinte será promover as condições que permitam o início da exploração destas novas infraestruturas que este concurso irá possibilitar. Minhas senhoras e meus senhores, estamos numa conferência sobre a qualidade global dos portos, estruturas que operam num contexto de grande agressividade competitiva imposta pelas economias europeia e global. Foi atendendo a este contexto que o Governo definiu uma visão estratégica ambiciosa para o sistema de transportes, apostando seriamente no seu desenvolvimento integrado enquanto componente essencial de todo um sistema logístico à escala global. E também foi neste contexto que o Governo português, no âmbito da sua política integrada de transportes, desenvolveu e apresentou em 2006 orientações estratégicas para os setores marítimo-portuário, logístico, ferroviário e aeroportuário. Entendemos que a dinâmica do sistema portuário nacional se inscreve num ambiente relacional
determinado pela integração das várias escalas num processo, articulando as atividades marítimas, portuárias e terrestres. Os portos estão a ser encarados simultaneamente numa lógica de polaridade, enquanto elementos que servem e animam os espaços do Forland e do Interland, e de nodalidade, enquanto nós de articulação de redes de transporte. Esta estratégia definida pelo Governo é objetivamente dirigida para o alargamento do Interland portuário à Europa e, em particular, à Península Ibérica, tendo em vista competir na captação de novos tráfegos para o sistema portuário nacional. Vivemos um momento histórico de criação de um novo paradigma que exige de todos, mas em particular das administrações e das comunidades portuárias, uma nova atitude, criando uma dinâmica para o setor, simultaneamente competitiva e colaborativa, em que se desenvolvam estratégias conjuntas de competitividade perante o exterior e de complementaridade entre si, reforçando a vocação específica de cada porto. E termino reafirmando, uma vez mais, a minha satisfação pelo arranque destas comemorações do bicentenário da abertura da Barra de Aveiro. Estou convicta que estas comemorações seguirão a par de uma posição decisiva, de uma posição assertiva do Porto de Aveiro, de colaboração nesta estratégia nacional e de afirmação no sistema portuário de toda a Europa. Muito obrigada pela vossa atenção.